E se eu te dissesse que Aleister Crowley, o magista mais temido da história, abriu um portal para um antigo culto da besta que pode ainda estar ativo nos dias de hoje? Neste texto, mergulharemos nos rituais sombrios que Crowley executou em sua enigmática Boleskine House, onde se diz que ele invocou a serpente cósmica Tiamat e desatou forças além da nossa compreensão. Descobriremos as aterrorizantes descobertas daqueles que ousaram investigar este culto que entrelaça morte e caos e que pode ainda estar operando nas sombras. Nas terras nevoentas das terras altas escocesas, encontra-se um lugar carregado de energia sombria e mistério, a Casa Boleskine. Esta mansão solitária, localizada próxima às águas tranquilas mas turvas do Loch Ness, testemunhou alguns dos rituais mais perturbadores e controversos da história oculta moderna. Sua fama deve-se em grande parte a ter sido a residência de Aleister Crowley, um magista, escritor e cultista que ganhou reputação como um dos homens mais perigosos e enigmáticos de seu tempo. Enquanto muitos o veem como um pioneiro na exploração do esoterismo, outros o lembram como uma figura temida, capaz de invocar as forças mais sombrias e primordiais do universo. A própria localização da casa não foi escolhida por acaso. Situada numa região já envolta em lendas antigas sobre criaturas místicas e fenômenos sobrenaturais, a Casa Boleskine parecia destinada a ser o epicentro de eventos extraordinários. Aleister Crowley é uma figura central na história do ocultismo ocidental. Nascido em 1875 numa família cristã rigorosa, Crowley se rebelou contra os ensinamentos religiosos convencionais desde tenra idade. Esta rebelião o levou a uma vida dedicada ao estudo de religiões antigas, ciências ocultas e magia cerimonial. Sua sede insaciável por conhecimento proibido e poder espiritual o conduziu através de múltiplas tradições esotéricas, absorvendo e adaptando práticas de culturas ao redor do mundo. Ele fundou a religião de Thelema, cujo credo principal era: "Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei", defendendo a liberdade pessoal e a descoberta da verdadeira vontade de cada indivíduo. Esta filosofia revolucionária desafiava as normas sociais e religiosas estabelecidas, propondo que cada pessoa tinha o direito divino de descobrir e seguir seu próprio caminho espiritual, independentemente das expectativas sociais ou dogmas religiosos tradicionais. Crowley proclamou-se como a Grande Besta 666, um título que abraçou para provocar seus críticos e sublinhar sua rejeição das normas sociais e religiosas. Este título não era apenas uma provocação. Representava sua crença de que ele era o profeta de uma nova era espiritual, uma era em que a humanidade se libertaria das restrições impostas pelas religiões organizadas e abraçaria sua natureza divina verdadeira. Ao longo de sua vida, ele esteve envolvido em várias organizações esotéricas, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, da qual foi posteriormente expulso devido aos seus métodos controversos e personalidade abrasiva. Mais tarde fundou sua própria ordem mágica, o Astrum Argentum, onde desenvolveu e ensinou seus próprios sistemas mágicos baseados em uma síntese única de tradições orientais e ocidentais. Em 1899, Crowley comprou a Casa Boleskine, uma mansão que se erguia isolada nas margens do Loch Ness, cercada por uma aura de mistério e lendas sombrias. A compra desta propriedade não foi apenas uma decisão imobiliária. Foi uma escolha estratégica cuidadosamente planejada. Crowley escolheu esta casa especificamente por sua localização remota e estratégica, acreditando que o isolamento lhe permitiria realizar os rituais mágicos mais sombrios e poderosos, sem interrupção ou interferência do mundo exterior. A casa, segundo o folclore local, já possuía uma história perturbadora antes da chegada de Crowley. Alguns relatos locais mencionavam eventos inexplicáveis, como o som de sinos fantasmas ecoando através dos vales circundantes durante as noites mais escuras.
e avistamentos de figuras sombrias na área que pareciam vagar sem propósito pelas charnecas desertas. Os habitantes locais sussurravam sobre uma maldição ancestral que pairava sobre a propriedade. Uma maldição que datava de tempos imemoriais. Para Crowley, a Casa Boleskine tornou-se o local ideal para executar um dos rituais mais perigosos e complexos da magia cerimonial, o ritual de Abramelin. Este ritual antigo e extenso, que leva meses para ser completado, é projetado para invocar o anjo da guarda sagrado do magista e, por sua vez, permite ao praticante comandar demônios e espíritos menores. O ritual requer preparação meticulosa, incluindo 6 meses de purificação através de celibato e abstinência de álcool. O aviso mais significativo sobre este ritual é que, se executado incorretamente ou abandonado no meio, poderia abrir portais para entidades malevolentes, liberando energias caóticas no mundo físico. O ritual também inclui a invocação dos 12 reis e duques do inferno, uma prática extremamente perigosa que requer conhecimento profundo e controle absoluto por parte do magista. A menor falha na execução poderia resultar em consequências catastróficas. Crowley começou o ritual, mas nunca o completou. Durante este período, uma série de eventos estranhos ocorreram na Casa Boleskine, que deixaram tanto Crowley quanto os habitantes locais profundamente perturbados. Servos desapareceram sem deixar rastro, como se tivessem sido engolidos pela própria escuridão que parecia emanar da casa. Visitantes experientes em fenômenos paranormais relataram experiências aterrorizantes que os deixaram marcados para o resto da vida. O próprio Crowley relatou sentir presenças sombrias e assustadoras na casa, entidades que pareciam observá-lo constantemente e influenciar suas ações de maneiras sutis, mas perturbadoras. Ele descreveu sensações de ser seguido por sombras que se moviam independentemente da luz, e de ouvir vozes sussurrando em idiomas antigos que ele não conseguia identificar. Estas experiências eram tão intensas que mesmo Crowley, conhecido por sua coragem diante do sobrenatural, admitiu sentir-se desconfortável. Hugh Gillis, o zelador da propriedade, sofreu uma série de tragédias pessoais devastadoras durante o período em que Crowley residia na casa. Ele perdeu 2 filhos em circunstâncias inexplicáveis e misteriosas, eventos que os habitantes locais atribuíram diretamente aos experimentos mágicos de Crowley. O próprio Gillis começou a exibir comportamentos estranhos e erráticos, como se estivesse sob a influência de forças externas que ele não conseguia controlar ou compreender. Os animais da região também foram afetados de maneiras bizarras e inquietantes. Rebanhos inteiros foram encontrados mortos sem causa aparente, e os animais sobreviventes exibiam comportamentos anômalos, como se estivessem constantemente em estado de terror. Cães locais se recusavam a se aproximar da propriedade, e mesmo pássaros pareciam evitar sobrevoar a área, criando um silêncio sobrenatural e opressivo ao redor da casa. Embora Crowley tenha se mudado da Casa Boleskine em 1913, os rumores sobre a mansão persistiram e se intensificaram ao longo dos anos. Algumas teorias sugerem que, ao abandonar o ritual, Crowley pode ter deixado portais abertos para outros planos, permitindo que entidades sombrias fluíssem para nossa realidade. Estas teorias ganharam credibilidade quando eventos estranhos continuaram a ocorrer na propriedade, mesmo décadas após a partida de Crowley. Investigadores paranormais que visitaram a casa nas décadas seguintes relataram fenômenos semelhantes aos experienciados durante o período de Crowley. Aparições sombrias, vozes inexplicáveis e uma sensação opressiva de estar sendo observado por algo invisível, mas indiscutivelmente presente. Alguns teóricos do oculto sugeriram que Crowley havia inadvertidamente criado uma fenda permanente entre dimensões, uma ferida no tecido da realidade que permitia a influência contínua de forças caóticas. Ao longo dos anos, o interesse na Casa Boleskine cresceu especialmente entre aqueles que buscavam respostas para as lendas sombrias que a cercavam.
A casa tornou-se um imã para ocultistas, investigadores paranormais e curiosos que esperavam capturar evidências dos fenômenos sobrenaturais que supostamente persistiam no local. Muitos destes visitantes saíram da experiência profundamente afetados, relatando encontros que desafiavam sua compreensão da realidade. Em 1964, 3 estudantes americanos tomaram uma decisão que mudaria o curso da investigação sobre os mistérios da Casa Boleskine. Eles decidiram explorar a área ao redor da casa, particularmente interessados nas lendas locais sobre atividades ocultas na região. O que descobriram durante sua caminhada através da densa floresta de foyers foi algo que nunca esperaram encontrar. Algo que revelaria conexões muito mais profundas e perturbadoras do que qualquer um poderia ter imaginado. Durante sua exploração meticulosa do terreno ao redor da propriedade, os estudantes encontraram um pacote misterioso embrulhado numa concha marinha, escondido entre as raízes antigas de uma árvore centenária. O local da descoberta não parecia acidental. Estava posicionado de uma maneira que sugeria colocação deliberada, como se fosse parte de um ritual ou oferenda específica. A própria concha marinha era incomum para uma região montanhosa, sugerindo que havia sido trazida de longe para um propósito específico. Ao abrirem o pacote com cuidado reverente, eles descobriram uma tapeçaria coberta de símbolos de dragões e serpentes, juntamente com inscrições estranhas que posteriormente foram identificadas como sendo em turco antigo. Esta descoberta parecia completamente fora de lugar na paisagem escocesa, criando um mistério que demandava investigação mais aprofundada. Os símbolos na tapeçaria não eram decorações simples, eram claramente elementos de um sistema simbólico complexo e sofisticado. Os dragões representados na tapeçaria não seguiam as convenções artísticas europeias tradicionais. Em vez disso, exibiam características que lembravam tanto as tradições asiáticas quanto as do Oriente Médio, sugerindo uma síntese cultural única. As serpentes entrelaçadas ao redor dos dragões criavam padrões que pareciam formar mapas estelares ou diagramas cosmológicos, indicando que o artefato tinha significado astronômico ou astrológico, além de seu valor decorativo aparente. Não compreendendo o significado do objeto, os estudantes levaram a tapeçaria a um jornalista chamado Frederick William Holliday, conhecido por sua pesquisa em fenômenos paranormais e sua expertise em investigações de mistérios inexplicáveis. Holliday havia construído uma reputação sólida como investigador meticuloso que aplicava métodos científicos rigorosos ao estudo de fenômenos que a ciência mainstream ainda não podia explicar adequadamente. Intrigado pela descoberta, Holliday começou uma investigação exaustiva que o levaria muito mais fundo no mundo sombrio do ocultismo do que ele jamais havia imaginado. Seus métodos de pesquisa combinavam técnicas jornalísticas tradicionais com abordagens antropológicas, permitindo-lhe descobrir conexões que outros investigadores poderiam ter perdido. Ele começou mapeando a história da região, procurando por padrões e conexões que pudessem explicar a presença do artefato. O que Holliday descobriu em sua investigação foi ainda mais inquietante do que a descoberta inicial. Segundo suas pesquisas meticulosas, a tapeçaria não era meramente um objeto ornamental esquecido por algum viajante. Era uma pista crucial para um culto secreto que havia operado ao redor da Casa Boleskine por décadas, possivelmente até mesmo séculos, muito antes da chegada de Crowley à região. O culto em questão não era apenas qualquer culto. Era uma organização altamente estruturada que adorava entidades serpentinas e draconianas, com sua divindade principal sendo Tiamat, a deusa do caos na mitologia suméria. Esta descoberta foi revolucionária porque conectava as atividades de Crowley a uma tradição oculta muito mais antiga e enraizada na região. Parecia que Crowley não havia escolhido a Casa Boleskine aleatoriamente. Ele pode ter sido atraído para um local que já estava carregado com séculos de energia oculta acumulada.
Os relatórios de Holliday sugeriam que este culto praticava rituais sombrios que incluíam sacrifícios humanos numa tentativa de invocar o poder de Tiamat e outras forças cósmicas caóticas. Estes rituais não eram práticas primitivas ou desestruturadas. Eram cerimônias altamente sofisticadas baseadas em conhecimento esotérico profundo sobre cosmologia antiga e manipulação de energias sutis. O culto aparentemente possuía textos e tradições orais que datavam de milênios. As conexões entre Tiamat e os dragões representados na tapeçaria apontavam para uma tentativa deliberada de manipular energias arcaicas e primordiais que precediam a civilização humana. Os membros do culto acreditavam que, ao invocar estas forças antigas, poderiam transcender as limitações da existência humana ordinária e obter poderes que rivalizavam com os dos próprios deuses. Esta busca pelo poder divino através da comunhão com o caos primordial representava uma das formas mais perigosas de magia conhecidas. O culto do dragão havia desenvolvido uma teologia complexa, baseada na crença de que o universo ordenado era uma aberração temporária e que o estado natural da realidade era o caos primordial representado por Tiamat. Eles viam sua missão como a de acelerar o retorno deste caos, não por destrutividade gratuita, mas porque acreditavam que apenas através da dissolução da ordem atual a verdadeira liberdade espiritual poderia ser alcançada. Tiamat é uma figura fundamental na mitologia mesopotâmica antiga, particularmente no Enuma Elish, um dos mitos de criação mais antigos conhecidos pela humanidade. Ela encarna o caos primordial e é retratada como uma serpente marinha massiva ou dragão, representando as forças brutas e indomadas que existiam antes da criação do universo ordenado. Sua história não é apenas um mito. É uma exploração profunda da tensão eterna entre ordem e caos que define a existência. Neste mito fundamental, Tiamat, junto com seu consorte Apsu, representa as águas caóticas das quais o cosmos foi formado. Juntos, eles deram à luz a primeira geração de deuses, estabelecendo o padrão para toda a criação subsequente. Esta narrativa de nascimento a partir do caos ressoa através de muitas tradições mitológicas ao redor do mundo, sugerindo que representa algo fundamental sobre como os humanos compreendem as origens da realidade. Quando os deuses mais jovens cresceram rebeldes e perturbaram a ordem cósmica estabelecida, Apsu planejou destruí-los para restaurar a tranquilidade primordial. No entanto, os deuses agiram primeiro, matando Apsu numa batalha que ecoou através dos planos da realidade. Esta morte traumática levou Tiamat a declarar guerra contra seus próprios descendentes, representando o momento em que o caos criativo se transformou em caos destrutivo. Ela reuniu um exército de seres monstruosos, incluindo serpentes e dragões, para executar sua vingança contra os deuses que haviam destruído seu amado consorte. Seu desejo era retornar o cosmos ao seu estado original de caos, desfazendo a ordem que os deuses haviam estabelecido através de tanto esforço e sacrifício. Esta guerra entre Tiamat e seus descendentes representa o conflito eterno entre as forças da criação e destruição. Na batalha climática, Marduk, um deus da tempestade, ergueu-se para desafiar Tiamat. Armado com armas poderosas e magia arcaica, Marduk representava a nova geração de divindades que favoreciam a ordem sobre o caos. Sua vitória sobre Tiamat não foi apenas uma conquista militar. Foi uma afirmação filosófica de que a ordem estruturada era preferível ao caos primordial, mesmo reconhecendo que ambos eram necessários para a existência. Marduk derrotou Tiamat, partindo seu corpo em dois para criar os céus e a terra. Esta divisão do corpo de Tiamat simboliza como a ordem é imposta sobre o caos através da diferenciação e estruturação. Dos restos de Tiamat, Marduk criou as características geográficas do mundo. Os rios Tigre e Eufrates de seus olhos, névoa de sua saliva, montanhas de seus seios. Esta transformação do corpo da deusa caótica em paisagem ordenada
representa a domesticação final do caos primordial. Apesar de sua derrota, a essência caótica de Tiamat permanece incorporada no universo, simbolizando o potencial sempre presente para a desordem e mudança radical. Sua lei reflete sua natureza dual. Ela é tanto uma força destrutiva quanto uma criadora de mundos. Seu papel como mãe dos deuses destaca a ideia de que o caos é a fonte da criação, mas deve ser controlado para manter o equilíbrio cósmico. Mesmo após sua morte, a influência de Tiamat persiste como um símbolo do caos subjacente que ainda existe sob o mundo estruturado que conhecemos. Para ocultistas modernos e aqueles que invocam Tiamat, ela representa a força primordial de destruição e criação. Os seguidores acreditam que, ao invocar seu poder, podem acessar a energia indomada do cosmos, canalizando-a para transformação pessoal e espiritual. Tiamat é vista não apenas como uma destruidora, mas também como o potencial bruto que precede toda a criação. Esta dualidade a torna uma figura tanto de medo quanto de reverência entre aqueles que buscam poder através da comunhão com forças primordiais. Sua energia representa a possibilidade de transcender as limitações da existência ordinária através do abraço consciente do caos criativo. Para os praticantes de magia caótica, Tiamat simboliza o poder de dissolver estruturas obsoletas para permitir o nascimento de novas realidades. Eles veem sua força destrutiva não como malévola, mas como necessária para o processo contínuo de morte e renascimento que caracteriza toda a evolução espiritual genuína. Esta perspectiva transforma Tiamat de um monstro a ser temido numa aliada poderosa para aqueles corajosos o suficiente para trabalhar com energias transformacionais extremas. O culto descoberto por Holliday havia desenvolvido práticas rituais altamente sofisticadas, baseadas na invocação de Tiamat e outras entidades caóticas similares. Estes rituais não eram performances teatrais ou simbolismo vazio. Eram tecnologias espirituais precisas, projetadas para estabelecer comunicação direta com inteligências não humanas que existiam nos reinos do caos primordial. Um dos elementos mais intrigantes da tapeçaria encontrada pelos estudantes era a presença de dragões que seguiam convenções artísticas asiáticas. Na mitologia chinesa, os dragões são figuras poderosas que personificam o controle sobre as forças naturais. Enquanto em muitas culturas ocidentais os dragões frequentemente simbolizam caos e destruição, na tradição asiática, o dragão é uma figura protetora que pode trazer prosperidade e harmonia quando respeitado adequadamente. No contexto do culto descoberto na Escócia, parece que os dragões e serpentes na tapeçaria representavam ambos os lados desta força primordial. O caos que pode destruir, mas também servir como fonte de poder se adequadamente canalizado. Esta síntese de tradições orientais e ocidentais sugere que os membros do culto possuíam conhecimento esotérico de múltiplas tradições culturais. A inclusão de flores de lótus, um símbolo de pureza espiritual nas tradições asiáticas, adiciona uma camada de complexidade ao culto. Isso indica que os membros do culto não estavam apenas buscando poder, mas também uma forma de iluminação espiritual. Eles aparentemente acreditavam que, através da comunhão com forças caóticas primordiais, poderiam transcender as barreiras entre o mundo físico e os reinos espirituais superiores. Esta abordagem paradoxal, buscar pureza através do caos, reflete uma compreensão sofisticada da natureza dual da realidade. Os cultistas aparentemente reconheciam que luz e escuridão, ordem e caos, criação e destruição são aspectos complementares de uma única realidade maior. Esta perspectiva não dualística é característica de muitas tradições místicas avançadas ao redor do mundo. A presença de símbolos asiáticos numa tapeçaria encontrada na Escócia também sugere que o culto tinha conexões internacionais, ou pelo menos acesso a conhecimento esotérico de múltiplas culturas. Esta dimensão global do culto torna sua possível continuação
ainda mais intrigante e potencialmente significativa para investigadores modernos de fenômenos ocultos. Os dragões asiáticos são tradicionalmente associados com sabedoria, poder e a capacidade de viajar entre mundos diferentes. No contexto do culto do dragão, estas criaturas míticas podem ter servido como guias ou intermediários entre os praticantes humanos e as entidades caóticas que eles buscavam contactar. Esta função mediadora explicaria por que os dragões eram tão centrais aos rituais e símbolos do culto. A localização específica onde a tapeçaria foi encontrada, enterrada perto da casa Boleskine, sugere que pode ter sido colocada lá como parte de um ritual específico, possivelmente relacionado às atividades de Crowley na região. A proximidade temporal entre as atividades de Crowley e o esconderijo da tapeçaria não pode ser coincidência. Indica uma conexão deliberada entre os dois fenômenos ocultos. Enquanto não está claro quão diretamente Crowley estava envolvido com o culto do dragão, sua obsessão com deidades serpentinas e a invocação de entidades otherworldly sugere uma conexão forte e significativa. O trabalho de Crowley frequentemente explorava o uso de forças caóticas primordiais, que se alinhavam perfeitamente com o simbolismo de serpentes e dragões, particularmente em sua representação de energias cósmicas antigas, como aquelas de Tiamat. Na mitologia suméria, Tiamat personificava o caos e a destruição, elementos que Crowley frequentemente procurava canalizar em suas práticas mágicas. Suas teorias sobre magia enfatizavam a importância de trabalhar com forças primordiais e arquetípicas que precediam a civilização humana. Esta abordagem colocava-o em alinhamento filosófico direto com os objetivos aparentes do culto do dragão. Na casa Boleskine, Crowley executou rituais projetados para invocar seres de dimensões superiores, incluindo a entidade conhecida como Lam. Muitos descrevem Lam como um precursor das figuras extraterrestres modernas, como os Greys, mas interpretações ocultas sugerem que Lam pode ter sido uma manifestação das mesmas forças caóticas antigas reverenciadas pelos cultistas do dragão. A aparência serpentina e alienígena de Lam ressoa fortemente com as descrições de entidades draconianas. Esta conexão entre Lam e entidades draconianas apoia a teoria de que Crowley pode ter estado contactando as mesmas inteligências não humanas que o culto do dragão venerava. A diferença pode ter sido principalmente metodológica. Enquanto o culto usava rituais tradicionais baseados em mitologia antiga, Crowley desenvolvia técnicas inovadoras baseadas em sua síntese única de múltiplas tradições esotéricas. A crença de Crowley de que o verdadeiro poder vinha do caos se alinha diretamente com a filosofia fundamental do culto do dragão. Através de rituais precisos, ele procurava comandar o caos da mesma maneira que os cultistas do dragão tentavam invocar e aproveitar o poder destrutivo de deidades como Tiamat. Esta abordagem compartilhada sugere pelo menos uma filosofia comum, se não colaboração direta. Os registros dos rituais incompletos de Crowley na casa Boleskine, particularmente o ritual de Abramelin, sugerem que ele pode ter inadvertidamente aberto portais para forças caóticas, deixando energias residuais que persistiram muito depois de sua partida. Estas forças poderiam ter sido os mesmos poderes antigos que o culto do dragão procurava controlar, ligando os experimentos mágicos de Crowley à adoração do caos primordial. A questão de se esta conexão era deliberada ou coincidental permanece uma das mais fascinantes da investigação. Evidências sugerem que Crowley pode ter estado mais próximo destas energias serpentinas sombrias do que se pensava anteriormente, possivelmente servindo como um catalisador involuntário para a ressurgência de tradições ocultas muito mais antigas na região. O trabalho de Crowley na casa Boleskine pode ter reativado correntes de energia que haviam estado dormentes na área por séculos. Sua chegada e subsequentes experimentos mágicos podem ter servido como um sinal para membros do culto dispersos, reunindo-os novamente ao redor do epicentro de poder esotérico que ele havia estabelecido.
Esta teoria explicaria tanto a intensificação da atividade paranormal durante seu período de residência, quanto a persistência de fenômenos estranhos após sua partida. A investigação de Frederick William Holliday revelou evidências sugestivas de que o culto do dragão operava segundo uma hierarquia complexa, com rituais específicos para diferentes níveis de iniciação. Os membros de nível inferior podem ter se engajado apenas em práticas relativamente seguras, enquanto os iniciados mais avançados participavam de cerimônias que envolviam tentativas diretas de canalizar entidades caóticas através de seus próprios corpos. Documentos fragmentários sugeriam que o culto mantinha locais sagrados secretos espalhados pela região das terras altas escocesas, cada um dedicado a um aspecto diferente de Tiamat ou outras entidades draconianas. Estes locais serviam como pontos de ancoragem para rituais maiores que exigiam coordenação entre múltiplos grupos de cultistas operando simultaneamente em diferentes localizações. A descoberta da tapeçaria pode ter representado apenas uma pequena fração das evidências físicas que o culto deixou para trás. Holliday teorizou que artefatos similares poderiam estar escondidos em outros locais ao redor da Casa Boleskine e além, esperando para serem descobertos por investigadores futuros corajosos o suficiente para procurar por eles. Os rituais do culto aparentemente seguiam calendários astronômicos precisos, sendo executados durante alinhamentos planetários específicos que se acreditava amplificarem a influência de forças caóticas. Esta sofisticação astronômica indica que os cultistas possuíam conhecimento científico considerável além de sua expertise esotérica, sugerindo que incluíam indivíduos educados de várias disciplinas. As práticas sacrificiais mencionadas nos documentos de Holliday não eram atos de violência aleatória, mas cerimônias cuidadosamente estruturadas destinadas a liberar energia vital que poderia ser direcionada para alimentar invocações maiores. O culto aparentemente acreditava que a morte voluntária de um iniciado dedicado poderia abrir portais temporários para os reinos caóticos onde Tiamat e entidades similares residiam. Evidências sugerem que o culto desenvolveu métodos para preservar e transmitir seu conhecimento através de gerações, possivelmente usando sistemas de código baseados nos próprios símbolos draconianos encontrados na tapeçaria. Esta continuidade organizacional explicaria como tradições tão específicas e complexas poderiam sobreviver por séculos sem documentação pública. A conexão do culto com tradições asiáticas pode ter resultado de contatos estabelecidos durante o período de expansão do Império Britânico, quando oficiais e comerciantes militares trouxeram conhecimento esotérico de culturas distantes de volta para a Grã-Bretanha. Alguns destes indivíduos podem ter se tornado membros do culto, introduzindo elementos simbólicos e rituais de suas experiências no exterior. Investigações subsequentes revelaram que vários acidentes inexplicáveis e desaparecimentos na região das Terras Altas poderiam estar conectados às atividades do culto. Padrões nos horários e localizações destes eventos sugeriam coordenação deliberada, em vez de coincidência aleatória, implicando que o culto pode ter continuado operando muito depois do período de Crowley. A influência psicológica das atividades do culto nas comunidades locais não pode ser subestimada. Mesmo aqueles que não participavam diretamente nos rituais foram afetados pela atmosfera de medo e mistério que as atividades do culto criaram. Esta influência psíquica coletiva pode ter criado um campo energético que persistiu muito além da atividade ritual direta. Hoje, a Casa Boleskine permanece envolta em mistério, apesar de muito da casa ter sido destruída num incêndio em 2015. O fogo em si foi considerado suspeito por muitos investigadores, que questionaram se foi um acidente genuíno ou uma tentativa deliberada de destruir evidências de atividades ocultas contínuas no local. A destruição física da estrutura não eliminou as energias que haviam sido acumuladas lá ao longo de mais de um século de atividade esotérica. Histórias de rituais sombrios, sacrifícios e adoração de forças primordiais como Tiamat
persistem nas lendas locais e continuam atraindo investigadores de todo o mundo. Estes investigadores modernos frequentemente relatam experiências que ecoam aquelas descritas durante os períodos de Crowley e das atividades do culto, sugerindo que algo fundamental sobre o local permanece inalterado apesar da destruição física. Poderia ser que o culto do dragão ainda exista nas sombras, operando silenciosamente em algum canto remoto do mundo? A natureza internacional sugerida pelas evidências descobertas por Holliday implica que o culto pode ter estabelecido células em múltiplas nações, permitindo sua continuação mesmo se uma localização específica fosse comprometida ou destruída. A investigação de Frederick William Holliday, embora extensa, deixou mais perguntas do que respostas. Sua morte prematura interrompeu linhas de investigação promissoras que poderiam ter revelado mais sobre a verdadeira extensão das atividades do culto. Os arquivos pessoais de Holliday, se ainda existem, podem conter pistas cruciais que ainda não foram totalmente exploradas por investigadores subsequentes. Os rituais de sacrifício mencionados nos documentos de Holliday, os símbolos na tapeçaria e a figura misteriosa de Tiamat continuam fascinando ocultistas modernos que veem nestas tradições antigas um caminho para poder espiritual que não está disponível através de religiões convencionais. Esta atração contínua garante que o interesse no culto do dragão permanecerá vivo independentemente de evidências físicas. O simbolismo draconiano encontrado na tapeçaria ressoa com arquétipos profundamente enraizados no inconsciente humano, explicando por que estas imagens continuam exercendo tal poder sobre aqueles que as encontram. Carl Jung teria reconhecido nos dragões e serpentes da tapeçaria representações de forças psíquicas primordiais que existem dentro de todos os humanos, independentemente de background cultural. As técnicas rituais específicas usadas pelo culto podem ter sido baseadas em conhecimento genuíno sobre como a consciência humana pode interagir com campos energéticos sutis que a ciência mainstream ainda não reconhece. Se estas técnicas eram efetivas, então o poder que o culto buscava pode ter sido real em vez de puramente psicológico, tornando sua possível continuação uma questão de importância prática, além de interesse histórico. À medida que mais pesquisadores exploram as lendas ao redor da Casa Boleskine e seus rituais sombrios, talvez um dia descobriremos mais pistas sobre a verdadeira natureza do culto do dragão e sua conexão com Aleister Crowley. Cada nova investigação adiciona peças ao quebra-cabeça, gradualmente revelando um quadro de atividade oculta que é muito mais extenso e complexo do que inicialmente suspeito. A tecnologia moderna oferece ferramentas que investigadores como Holliday não possuíam, permitindo análises mais sofisticadas de evidências físicas e métodos mais precisos de documentar fenômenos paranormais. Estas capacidades aprimoradas podem eventualmente fornecer a evidência definitiva necessária para resolver as questões que têm intrigado investigadores por décadas. A conexão entre as atividades de Crowley e o culto do dragão representa mais do que curiosidade histórica. Ela ilustra como tradições esotéricas antigas continuam influenciando eventos modernos através de canais que são largamente invisíveis para observadores casuais. Compreender estas conexões pode fornecer insights sobre a natureza da realidade que transcendem as limitações do materialismo científico convencional. O mistério permanece, aguardando para ser desvendado por aqueles corajosos o suficiente para enfrentar as forças sombrias que espreitam além do véu da realidade ordinária. Cada investigador que aceita este desafio adiciona à nossa compreensão coletiva de forças que têm moldado a história humana desde tempos imemoriais, mesmo quando operando nas sombras longe da consciência pública. A história da Casa Boleskine e do culto do dragão serve como um lembrete de que nossa compreensão da realidade é incompleta e que existem dimensões da experiência humana que permanecem largamente inexploradas pelo conhecimento mainstream. Estas dimensões continuam exercendo influência,
independentemente de serem reconhecidas oficialmente, tornando sua investigação não apenas fascinante, mas potencialmente crucial para compreender a verdadeira natureza da existência humana.